Olha só, enquanto as grandes ligas do mundo dão aquela parada para a data FIFA, sabe onde o drama tá rolando de verdade? Aqui no Brasil, na Série B. É lá que a tensão tá no ar e as histórias mais incríveis estão acontecendo. E o foco aqui vai ser em dois jogos, tá? Dois confrontos que acontecem na mesma noite e são cruciais. De um lado, a gente tem aquela luta desesperada para não cair, e do outro, o sonho de chegar na elite do nosso futebol. A pressão? Nem se fala, tá no talo. Então, bora mergulhar nisso. E vamos começar lá por baixo, na zona da confusão, onde cada pontinho, sério, vale ouro. Isso aqui não é só mais um jogo no campeonato. É uma final, é uma verdadeira final para ver quem fica na Série B. E quem são os protagonistas desse drama todo? Olha aí, Botafogo de Ribeirão Preto e Amazonas. Os dois, nesse momento, estão lá, dentro da zona da degola, depois de 35 jogos. Uma vitória aqui, cara, pode ser o respiro, a salvação, pelo menos por agora, para sair daquele Z4. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema do Amazonas fora de casa, é só olhar para esse número. Uma vitória. Em toda a temporada, o time só ganhou um mísero jogo como visitante. Pensa na pressão que isso coloca em cima deles para um confronto direto como esse. É absurdo. E não para por aí não, o problema é maior. Se o ataque já não ajuda fora de casa, a defesa, nossa, a defesa é uma peneira. 32. São 32 gols sofridos jogando como visitante. Isso dá uma média de quase 2 gols por jogo. É, sem dúvida, o grande calcanhar de Aquiles do time. Mas afinal, por que esse jogo é tão, mas tão importante? É o que a gente chama no futebol de jogo de 6 pontos, né? Porque pensa bem, ganhar não é só somar seus 3 pontinhos. É, ao mesmo tempo, tirar 3 pontos de um rival direto na briga. O efeito na tabela é o dobro, é brutal. Agora, olha que curioso, que coisa maluca. A gente tem um impasse tático perfeito aqui. A maior força do Botafogo, bola parada. Adivinha qual é a maior fraqueza do Amazonas? Pois é, bola parada. E o contrário é a mesma coisa. O Amazonas é bom em chute de fora da área, que é justamente o ponto fraco do Botafogo. É um verdadeiro jogo de xadrez, um anulando o outro. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente o que a gente pode esperar. A tensão vai ser tanta que se um dos times fizer um gol, pode esquecer. O jogo vai virar uma coisa horrível de assistir. O time que marcou vai se fechar todo e o medo de perder vai ser muito maior que a coragem de tentar ganhar. Vai ser uma batalha de nervos pura. Beleza! Agora vamos mudar completamente o cenário. A gente sai lá da briga para não cair e sobe lá para cima. Vamos falar do sonho do acesso, da briga para chegar na Série A. E aqui, a história é sobre a Chapecoense e a sua fortaleza em casa. E nesse jogo, a gente tem dois times com objetivos totalmente opostos, né? De um lado, a Chape, que em casa é um dos times mais fortes do campeonato, brigando com unhas e dentes por uma vaga no G4, e do outro, o América Mineiro, que assim, não sonha mais com acesso, mas também não pode vacilar, precisa de uns pontinhos para se livrar de vez de qualquer susto lá embaixo. E aqui que está o pulo do gato na análise da Chape. O desempenho do time em casa é bizarro. É uma história de duas metades. O contraste do que acontece antes e depois do intervalo é uma coisa impressionante. Dá uma olhada nesses números. Olha isso. No primeiro tempo dos jogos em casa, a Chapecoense é dominante. Completamente dominante. Ela marca 4 vezes mais gols do que leva. 4 vezes! Ela vai para o intervalo com uma vantagem sólida, parecer um time imbatível, uma fortaleza mesmo. Mas aí vem o intervalo. E depois que os times voltam para o segundo tempo, cara, aquela fortaleza simplesmente desmorona. O time que volta do vestiário é outro. É irreconhecível, principalmente o sistema defensivo. E esse gráfico aqui mostra o problema com uma clareza absurda. O ataque, veja bem, continua funcionando. Marca quase o mesmo tanto de gols. O problema é a defesa. A defesa some, desaparece. Leva quase 4 vezes mais gols no segundo tempo. O time fica completamente vulnerável, é impressionante. E agora, o dado que pode ser a chave de tudo para a Chapecoense. O número é 0. Sabe o que é isso? É o número de vezes que o América Mineiro conseguiu vencer um primeiro tempo fora de casa, em 17 jogos. Nenhuma vez. Ou seja, tudo indica que a Chape vai sair na frente. A grande pergunta é, e depois? Vai conseguir segurar o resultado? Então, resumindo a ópera, o que a gente percebe é que o tempo, o relógio, é crucial nos dois jogos, só que de jeitos diferentes. Lá embaixo, na briga contra a degola, o primeiro gol tem o poder de congelar o jogo. Já lá em cima, na briga pelo acesso, o que muda tudo é o intervalo.
Então, para a gente fechar os pontos principais, fica assim. A batalha pela sobrevivência tem tudo para ser aquele jogo amarrado, um xadrez tenso, decidido num detalhe, num erro. Já na corrida pelo acesso, a Chapecoense tem uma vantagem estatística muito clara para começar bem o jogo. O desafio dela é outro, é sobreviver a si mesma no segundo tempo para garantir esses 3 pontos. E para fechar, fica aqui uma provocação. Uma pergunta para a gente pensar. A gente viu todos os números, os padrões, as estatísticas, as tendências, mas e no futebol? Principalmente num jogo de vida ou morte como esses. Até que ponto dado, a estatística, consegue medir a força do desespero, a vontade de um time de não cair ou a ambição de subir? Fica aí a reflexão.